Teve alguma virada de chave? Quando vocês definiram que vocês iam... Quer saber, eu não quero ser um ferrado, não. Não quero ficar vivendo um dia após o outro. Não quero ficar vivendo um mês após o outro. Eu quero ser um cara diferente. Como é que foi pra mim? Eu sempre fui alguém, sempre fui uma pessoa questionadora. Eu acho que quando você tem esse espírito questionador, ele vai te colocar numa posição mais de alerta, mais de atenção, né? Porque a gente só tem aquilo que a gente tolera. E tem muita gente que vocês falaram, né? Que o cara vem de uma circunstância, às vezes ele aceita essa circunstância e não faz nada pra mudar. Aí, bicho, aí já era. Então eu sempre fui um cara questionador. E quando eu descobri a habilidade de vendas, né? Eu fui recrutado para ser vendedor, eu ainda era muito jovem. Eu vi em vendas um caminho, cara. Quando foi mostrado para mim, cara, você vai vender esse produto, você vai ter essa comissão, quanto maior for o volume de venda, você vai crescendo, você vai ganhando mais. Para alguém que é questionador e tem esse apetite, né, essa fome de progredir, eu até falo para todo mundo, o tripé do vendedor campeão é fome, técnica e gestão das emoções. E fome é muito difícil de ensinar. Eu tava com o time do Ventes, Lázaro, eu falei pra galera, gente, consigo te ensinar tudo, menos a estar afim. Isso aí. Como é que eu te ensino a estar afim? Então, pra mim, né, onde foi a minha eureka? Eu sempre fui um moleque que tava afim de crescer, eu nem sabia tudo que era possível, porque você não vai sonhar com coisas que você nem sabe que existem, mas eu aquele cara que eu queria crescer, eu queria progredir, eu queria algo a mais. É que nem você falou, né? Eu vim da faixa branca, só que eu queria azul, eu queria roxo, eu queria marrom, eu queria preta. Eu queria ter um carro maneiro, eu queria morar num bairro legal. Eu queria ter uma casa confortável pra minha família. Eu vi as pessoas indo pros Estados Unidos e pra Disney e falei, bom, eu quero ir pra Disney também, cara. Então eu tinha esse apetite dentro de mim, eu precisava de um instrumento. Eu fui recrutado pra ser vendedor e dentro da área de vendas que foi o meu caminho. Eu lembro a primeira venda que eu fiz na minha vida, cara. Eu vendia produtos nutricionais e eu ganhei R$ 234 de comissão. E 62 centavos. É a única comissão que eu lembro centavos. Foi a primeira vez. Eu lembro quando eu vendi o produto, saiu do estoque da empresa, a empresa pagando na minha conta, entrando no meu Itaú ali. E quando eu ganhei meus primeiros R$ 234, eu era muito novo. Explodiu minha cabeça, gente. Foi aquele lance do onde passa um boi, passa uma boiada. Então, pra mim, foi descobrir a habilidade de vendas. Que eu tive o sentimento que naquele momento, eu era protagonista, cara. Eu tinha o controle do fluxo financeiro da minha casa, né? Então, eu senti como se eu tivesse acabado o sentimento de impotência. Porque às vezes tem muita gente que quer mudar de vida, mas o cara não tem a menor ideia como. Eu não tenho a menor ideia, cara. O cara quer. Não dá pra falar que o cara não tem apetite. Ele tem, cara. Ele tá vendo esse podcast, ele vê até o fim. Ele lê livro, ele ouve vocês, mas ele não tem uma ferramenta de viabilidade pra isso. Né? Então, obviamente, é um cara que liga o seu radar, siga os problemas. A gente fala muito, né? Pô, siga os problemas, encontrará as oportunidades, pega um produto que você acredita. A gente vai dando pequenos elementos. Então, assim foi pra mim. Esse foi a minha eureka, né? Porque quanta gente que tá num caminho, que tem autonomia, mas o cara não é... Né? Você tem que ser a pessoa certa no caminho certo. Mas eu acredito que progresso tem que ser um estilo de vida. Você se superar, você cada vez mais romper os seus limites, né? Você crescer. Eu acho que é um dever de todo ser humano, né? Ter esse progresso. Mas pra mim, a pergunta foi, cara, onde foi essa virada de chave? Foi quando eu descobri a ferramenta de vendas. Quando eu aprendi a fazer uma qualificação, uma prospecção, uma apresentação, contorno de objeção, fechamento. Ganhei minha primeira comissão. E eu tinha uma convicção que era assim, cara, 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu falava, cara, isso aqui não é meu lugar. Estudar escola pública, irmão. Eu falava, cara, isso aqui não é meu lugar. Aí você não pergunta por quê, eu não sabia por quê, mas sabia que não era meu lugar. Porra, 18 anos, fui para o exército, fudido ainda, falar, quero ficar rico. Mas como? Como aquilo que você falou? Você não tem ferramentas e a sua visão de mundo, cara, é assim. Seu conhecimento é um recorte da sua visão. A sua sabedoria é um recorte do seu conhecimento e a sua experiência é a sua sabedoria experimentada. Nessa época, sua visão é quem? A visão minha de um cara rico era um cara que tinha um carro. Eu lembro, conto uma piada que eu tinha uma namoradinha, quando eu estava no exército, que ela me deu o pé na bunda e falou comigo que ela estava terminando comigo porque eu não tinha futuro e ela ia ficar com o Fausto, e que o Fausto tinha 2 ambulâncias. Lázaro, qual a sua inspiração para ficar rico? Medo de ser fudido. Medo de ser fudido. Entrei na indústria farmacêutica e eu descobri o seguinte, cara, já que eu não tenho grana para abrir negócio, eu vou juntar um dinheirinho aqui, aí abri um lava-jato, aí depois abri confecção e fui fazendo as coisas em paralelo e lembrava o seguinte, pô, minha base escolar ali não foi boa, então a partir de agora eu tenho que estudar pra caceta. Eu tenho que falar inglês. Eu tenho que fazer uma boa pós-graduação, eu tenho que fazer... E a indústria farmacêutica? Com 8 meses, meu irmão, eu já estava sendo promovido e fui indo e crescendo muito rápido. Com 28 anos de idade, tinha 800 negros debaixo de mim como executivo e sempre montando meus negócios. Compra, revenda de automóvel, cheguei a construir
E a virada de chave, ela veio lá atrás, só que eu não sabia onde estava a chave para virar. A fome eu tinha, mas não sabia onde estava a chave. Não sabia onde estava a chave. A chave veio quando eu falei, cara, quero ser presidente de empresa e rápido. E com o dinheiro de presidente de empresa, eu botei minhas coisas. E depois, quando eu virei diretor e presidente, eu comecei a descobrir que eu valia, não era a cadeira que eu sentava, eu valia o quanto de dinheiro eu pusesse no bolso do cara e esse dinheiro eu podia pegar para mim. Eu e Caio trabalhamos junto uma época. Quando eu fui trabalhar numa empresa lá com o Caio, tocar uma empresa que o Caio estava, eu já era um cara sênior. Eu entrei ganhando pelo menos 10 vezes mais que o antigo sucessor, porque eu tinha participação em tudo. Óbvio, né, que você nunca conta isso para os outros, mas a negociação era por quê? Eu era um funcionário, eu não era dono, mas eu queria um percentual de todo o dinheiro que eu gerasse, porque esse faz parte do jogo. Então a virada de chave era, cara, com conhecimento eu faço dinheiro. E com o dinheiro que eu adquiri com conhecimento, eu posso fazer outro dinheiro. Eu posso investir em outras coisas. Porque o difícil é, você falou um negócio, o cara que ganha 10 mil acha que ele é rico. E você falou um negócio, meu irmão, para quem tá fudido, 10 mil é rico mesmo. E rapaz, quantas vezes eu já pensei, falei, gente, se eu ganhasse 10 mil por mês... Aí o dia que eu ganhei 50, eu falei, rapaz, 50 já não dá. E se eu ganhasse 200? O dia que eu ganhei 200, eu falei, rapaz, 200 eu sou remediadinho. Não dá, precisa de mais, entendeu? E esse é o gostoso da vida. Aí você fala, Lázaro, o que é ser rico? Parar de fazer conta, ser feliz pra caralho e aproveitar esse tempo que você tem entre nascimento e morte. Ah, porque eu vejo os caras, principalmente na internet, né, todo mundo falando de riqueza, velho, a pobreza da porra, e o cara tá achando que é rico. Aí o cara também, quando ele ganha um dinheiro, ele acha que só aquilo é riqueza, né, Caio? Vai muito além, velho. Vai muito além do que você monetizar. Agora, para ganhar dinheiro mais que os outros, você tem que fazer muito mais que os outros. E cada vez você tem que fazer um pouco mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. Esse é o jogo da grana na minha concepção. Grato sempre, conformado nunca. Às vezes trabalhar mais do que os outros é errado. Às vezes trabalhar eu vou não sou enriquecer pago a pra empresa, isso. eu não sou pago para isso. É uma cultura de tipo assim, eu não fui contratado para isso. Explorado, né? Para vitimismo de eu tô sendo explorado, eu não tô ganhando o que eu merecia, para que eu vou trabalhar para enriquecer a empresa? Vou fazer o mínimo possível. É sempre isso, cara. E como que vocês não caíram nessa mentalidade, cara? E como que vocês combatem isso nos seus negócios hoje? Sabe como é que eu chamo isso? Mediocridade. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você tiver a mentalidade de fazer menos para ganhar o suficiente, ou fazer o que realmente só me pedem, tu morre pobre. Você não vai crescer na vida. E é você consigo mesmo. Não é você para a empresa. Irmão, você primeiro é profissional para você, para depois para a empresa. Esse é um pensamento meu. Muito bom. É a lei da mediocridade. Você não é profissional, você não trabalha para uma empresa, você trabalha para você. E esse conhecimento adquirido vai te levar aonde você puder criar um plano para ele e monetizar ele. Conhecimento tem que ser monetizado. Senão vira obesidade cerebral. Então, esse é o primeiro passo. Como é que eu combato isso? No passado, eu sempre já deixava claro no processo de entrevista. Hoje eu tenho uma vantagem. As pessoas já me conhecem na internet. Então, esse cara, ele nem procura. O cara do mimimi que treme beicinho nem procura. Só bate na minha porta o cara que está com fome. O cara chega lá e fala, bicho, eu quero ser você amanhã e melhor do que você. Ah, esse cara bate lá, porque ele já conhece o perfil. Teve um caso de um cara que era para ser diretor da empresa lá, que ele queria levar o pet dele e as plantas para o escritório. Aí o meu sócio brincou, falou, estou imaginando a floresta amazônica. Cheio de mato aqui agora, porque todo funcionário for trazer as plantas e os cachorros, acabou. Você quer tirar a distração da frente do cara, o cara quer levar a distração para dentro da empresa. O segredo da produtividade é você se afastar das distrações ou controlá-las. Literalmente, eu não faço muita força para lutar contra isso, porque o cara já nem vem. E é isso mesmo, eu duvido que se o Caio tivesse essa mentalidade, ele chegava onde ele estava tão jovem. Duvido. Eu acho que o Lázaro matou a charada. Eu acho que quando você deixa claro... Né, primeiro, eu acho que a função de um líder é muito de você, cara, lapidar quem você está liderando, né? Então, e para mim, eu sempre fui um líder muito vocal. Né? E o que o Lázaro falou, cara, eu ensino meu time. Cara, você não trabalha para mim, você trabalha para o seu sonho comigo. E eu tenho que ser cúmplice nisso. Eu preciso entender qual que é o teu objetivo e, minimamente, criar uma viabilidade para isso. Porque se você for um cara muito ambicioso e trabalhando comigo, você não enxerga que é possível chegar no seu objetivo, você vai me demitir. Isso aí, vai embora. Né? Eu sempre falei, vendedor bom escolhe onde quer trabalhar. Eu acredito muito nisso, nessa verbalização de você ensinar a pessoa que ela trabalha para ela. Obviamente, você tem muito liderado que não sabe qual que é o objetivo de quem lidera. Eu acho uma cagada. Esses dias me perguntaram assim, numa caixinha, Caio, qual que é a melhor estratégia de retenção de talento? Cara, você tem vários mecanismos, mas para mim o fundamento para você reter uma pessoa talentosa é você ser cúmplice, aliado no sonho dela, bicho.
que no final das contas, as pessoas trabalham para os seus próprios interesses. E eu acho que um bom líder é aquele que sabe o interesse de quem lidera e ele passa pro colaborador, bicho, eu tô seu aliado, sou seu cúmplice. Do meu lado, a gente vai conseguir chegar lá. Então, do meu lado, sua vida vai ser melhor e mais fácil. Né? Porque ao primeiro sinal que alguém percebe que do lado de alguém não vai ser possível, é só você realizando os seus sonhos e eu nada, e eu dando o meu sangue aqui, começa o processo de saída dele. Primeiro sai a alma, depois sai o corpo. Né? Quantas pessoas, quantos líderes agora que tem alguém do teu time já fazendo entrevista em outros lugares. Cara, Né? O cara já pensando em sair porque ele já se ligou que do teu lado ele não vai realizar o sonho dele. E se esse cara tá com apetite, ele vai querer um caminho viável. Então, eu acredito que primeiro é você sempre educar as pessoas que estão do seu lado, né? Mas, obviamente, também eu falo, o Lázaro também vai te concordar. Tem líder ruim demais também. Tem líder que não tá nem aí pro caminho dos outros e o sintoma e o sentimento que ele passa realmente é esse que vocês falaram. Pô, vou ficar só trabalhando aqui. Quantidade de dono medíocre, né, meu? Dono medíocre. Quantidade que tem. Em vendas é muito comum. Tem muito líder que acha que vendedor é custo. Pagar comissão tá jogando dinheiro fora. Como que eu posso tirar? Se um vendedor começa a ganhar muito, ele se incomoda. Né? Então, eu acho que tem uma frase que é: toda extremidade é uma verdade que se perdeu. Né? Quando o cara não consegue enxergar que ele empreende junto, que ele tá construindo junto. E, obviamente, cara, você correu um caminho de menos risco. Se é menos risco, vai ser menos retorno. O jogo é assim, bicho. O jogo maduro é assim. Né? Você quer ter a maior rentabilidade, coloca o seu na reta. Ou seja, se o funcionário tá lá numa empresa que talvez não ofereça esse ambiente para ele tem que buscar outro lugar. Total. Eu concordo. Tem muita gente que tá num lugar que é ruim, cara. Seu lugar é. Seu Às lugar vezes é a galera estéreo. quer ficar lá reclamando. Não, eu trabalho aqui há 10 anos reclamando do chefe. Resumo para a galera aí do que o Caio disse. Cuide bem das pessoas e dê um futuro para ele. Qual a ferramenta de retenção que você tem que dar pro cara? Dá para ele futuro, porra. Seja a pista do futuro desse cara. Não. É isso que ele falou aqui agora. Eu vou te dar futuro, você ficar comigo. Você quer esse futuro que eu posso te dar? Pronto, não tem outro jeito agora. É óbvio que o futuro passa por oportunidade, respeito, dinheiro, visão. Caralho, resumo, ele falando aqui agora, resumo, na minha opinião, é isso, a galera que tá assistindo. Porra, eu quero futuro nessa empresa. Se eu não ver futuro, eu vou para outra. Só que aquela coisa também daquela dicotomia. Tem gente que quer o futuro e não quer o preço também. Aí, bom.